mais terríveis males que assolam a alma, que assolam as emoções do homem: a depressão, a solidão, a sensação de fracasso, o desespero, o pânico, o estresse, entre outras doenças da alma. Oh, queridos, são moléstias, são desgraças que têm assolado a alma de muitas pessoas nesta era chamada da pós-modernidade. Você que está aqui me ouvindo esta noite, você que quer paz, alegria, amor, sentido para a vida, felicidade, você que anseia por justiça, por satisfação, por sentido, propósito para viver, você que busca preencher o vazio do seu coração, você que procura por um amigo de verdade, você que precisa de um governo justo, de um líder que nunca decepcionará você, eu tenho uma ótima notícia para você esta noite. E eu gostaria que você estivesse atento a esta notícia. De acordo com o que lemos da Bíblia, existe um reino, existe um governo, existe um governante, existe um rei que nunca falhará com você. Existe um rei que jamais, que o seu governo, diz a Bíblia, jamais terá fim. E o seu nome é Jesus Cristo. Em seus dias também, nos dias de Jesus, havia muita injustiça, havia muita desgraça, havia muita opressão, havia muita miséria, havia muito desespero. Quando Jesus veio ao mundo, nascido judeu, lá em Israel, o povo judeu estava debaixo da dominação, da escravidão, da opressão do Império Romano. Havia uma dominação estrangeira sobre eles. Havia governantes judeus que eram corruptos naqueles dias. E havia também uma religião desacreditada. Os sacerdotes estavam desacreditados. Ninguém acreditava mais naquela religião de formalidades, daquela religião que Jesus chamou os seus líderes de hipócritas, porque diziam: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Algo semelhante com o que estamos vivendo hoje aí. Nunca houve, Senhor, nunca houve, meus queridos, meus senhores, minhas senhoras, nunca houve tanto descrédito na sociedade. Nunca houve tanto descrédito para a religiosidade. Nunca houve descréditos para pastores. Nunca houve tanto descrédito para padres. Nunca houve tanto descréditos com líderes religiosos. Nós vivemos dias semelhantes aos dias em que Jesus pregou o texto e a mensagem que eu acabei de lhes falar. Contudo, meus queridos, Jesus oferece exatamente nesse contexto de descrédito, nesse contexto de opressão, nesse contexto de corrupção, nesse contexto de governantes malignos, Jesus propõe o reino dos céus, afirmando que esse reino está próximo. E o que é o reino dos céus, você perguntaria? A Bíblia tem muito a dizer sobre isso, mas eu quero resumir dizendo o seguinte: o reino dos céus, segundo a Bíblia, é o governo, é o senhorio, são as leis, os estatutos, são os deveres e privilégios, as bênçãos de Deus para o homem que crê nele nesta vida, para esta vida e para a vida depois desta aqui na eternidade. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu e você não seremos como planta que murcha, como capim que seca e acaba. Não seremos como cães e gatos que terminam por aqui mesmo. Eu e você somos seres imortais, somos eternos. Teremos que partir um dia desta vida. E a Bíblia diz que depois da morte há necessidade de se encarar o juízo, há necessidade de se comparecer diante de Deus. A Bíblia diz que quando partimos desta vida, teremos que nos apresentar diante de Deus. E como que será isso? Então o reino dos céus se refere a este governo, a este senhorio, a vontade de Deus escrita em sua palavra, as suas leis, as suas muitas bênçãos, os seus privilégios nesta vida para aqueles que creem nele, e mais ainda, para quando partir desta vida na eternidade e não estar banido para sempre da presença de Deus. Jesus diz que o reino está próximo. Está próximo. Como que o reino pode estar próximo? O reino dos céus. Primeiro, a Bíblia me ensina que a proximidade com o reino dos céus fala do fato da presença de Deus. Quando Jesus disse: eu estou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias,
até a consumação dos séculos. Meu querido, em quantos momentos, minha querida, em sua vida, você pode testemunhar, você poderia contar que ninguém estava por perto, mas de alguma forma você clamou e Deus deu livramento a você. A proximidade da presença de Deus, o reino de Deus está próximo também pelas bênçãos de Deus que estão disponíveis. Quantos não têm recebido cura divina? Quantos não têm recebido diversas bênçãos? Quando recebe talvez uma oração numa igreja, quando participam de uma campanha e recebem uma grande bênção. Tudo isso é porque o reino é a proximidade com o reino, é estar perto do reino, é estar usufruindo das bênçãos do reino. A proximidade com o reino também me fala das oportunidades que são oferecidas para crer no Evangelho. Talvez você recebeu uma literatura, um folheto, um convite. Quem sabe você tem recebido chamados. Quem sabe tem uma mãe que está orando por você. Tem um pai que está orando por você. Moço, moça. Quem sabe você está orando por alguém que precisa de Cristo. Deus está dando oportunidades ainda neste mundo. Isso mostra que o seu reino está próximo, está perto. E mais ainda, o reino está próximo, meus queridos, porque na presença de Deus não há discriminação de ninguém. O reino está próximo, o reino está próximo para aqueles que vivem nas drogas. O reino está próximo para aqueles que estão lançados na desgraça de toda sorte de vícios. O reino está próximo para aqueles que estão desesperados. Ainda assim, há uma saída, há uma solução. Para você, hoje libertação. O reino de Deus está aqui, Ele está bem perto de você. E você pode hoje sair daqui totalmente liberto e transformado pelo poder de Jesus Cristo. O reino está próximo. Falam de bênçãos nesta vida, bênçãos temporais, bênçãos para este mundo. Entretanto, querido, permita-me dizer-lhe o seguinte: estar próximo do reino não é o mesmo de estar dentro dele. Eu vou repetir: estar próximo do reino não é o mesmo que estar dentro. Você pode receber bênçãos do reino, você pode receber milagre de cura na igreja, você pode receber porta de emprego na campanha das 7 semanas, você pode receber muitas outras bênçãos, você pode receber livramento, você pode receber muitas coisas na sua vida, como bênção de Deus, como a proximidade de Deus, do reino dele na sua vida. Entretanto, isso não garante que você está dentro do reino. Isso não faz de você um filho do reino. Estar próximo do reino não garante que quando partir desta vida vai entrar no reino eterno de Deus. Não garante livrar a tua alma do inferno e da condenação dos seus pecados. É necessário, meu querido, não só que você esteja próximo, é necessário que você entre no reino. E há uma condição indispensável para entrar no reino. E Jesus começa a sua mensagem falando dessa condição. Ele diz: arrependam-se, 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 porque está próximo o reino. É muito interessante, ao contrário de que muita gente pensa, meu querido, a proximidade com o reino requer arrependimento. Tem gente pensando que pode ir para o céu um dia porque recebeu bênçãos de Deus nesta vida, receber cura, receber bênçãos nesta vida, mesmo se batizar e entrar numa igreja, não garante que você vai entrar no céu. É preciso, meu querido, se você nunca se arrependeu dos seus pecados, se você nunca teve uma experiência de arrepender-se e sentir tristeza profunda pelos seus pecados, a Bíblia diz que você sem arrependimento não poderá entrar no reino dos céus. A Bíblia fala muito mais sobre isso. Ela diz que haverá um rigor muito maior, será muito mais apertado o juízo diante de Deus para aqueles que receberam bênçãos aqui, para aqueles que receberam bênçãos do reino, para aqueles que receberam tantas coisas aqui, mas nunca se arrependeram, nunca nasceram de novo, nunca se converteram a Jesus Cristo. Essas pessoas terão que enfrentar um juízo muito mais rígido, diz a palavra de Deus. Arrependa-se dos seus pecados, pensando: a culpa do que eu estou vivendo não é simplesmente porque temos um governo corrupto. A culpa da minha vida está como está, não é por causa da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, ou dos meus pais, ou do meu vizinho. A culpa da minha vida está como está, ela é inteiramente minha.
Eu preciso reconhecer que sou pecador e preciso de solução para este problema. O arrependimento vem, meus queridos, como mais importante ainda do que qualquer diversão, do que qualquer prazer, do que qualquer vício que você possa tentar colocar no lugar de se arrepender. Por que me arrepender? Não, eu vou procurar nas drogas, eu vou procurar nos vícios, eu vou procurar na diversão, encontrar sentido e alento para a minha vida. Mas a Bíblia diz, a menos que você se arrependa, você nunca encontrará a água da vida. A menos que você se arrependa, você nunca encontrará propósito para a sua existência. E o que é o arrependimento? A Bíblia ensina que arrepender-se é mudar de ideia, é mudar de pensamento. É você dizer diante de Deus, Deus, eu estou errado e o Senhor está certo. Até agora eu pensei que eu estava certo, vivendo a minha maneira, mas agora me dou conta, diante de Ti, diante da Tua santidade, diante da Tua palavra perfeita, que sou pecador e eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Quando eu me arrependo, eu concordo com Deus, eu concordo com a sua palavra. O arrependimento envolve renunciar o seu próprio pensamento e submeter-se ao pensamento de Deus. Na Bíblia Deus fala, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Arrepender-se é olhar para si mesmo como Deus olha para você. Talvez você, meu querido, olhe para a sua vida, minha querida, e diga, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não faço nada demais, eu não sou político corrupto, eu procuro ser um bom marido, um bom pai, um homem honesto, uma pessoa honrada, uma mulher trabalhadora, um jovem estudante, uma moça estudante. Eu procuro cuidar da minha vida da melhor forma possível. Do que eu preciso então me arrepender? A Bíblia diz, se vocês todos não se arrependerem, disse Jesus, de igual modo vocês sofrerão a mesma condenação. O arrependimento é condição indispensável, tanto para aqueles que são considerados pecadores terríveis, como aqueles que se consideram bons pecadores. A Bíblia diz que Deus não faz diferença de pecados, e é necessário então que você se arrependa e reconheça o seu estado e a sua necessidade de receber o perdão de Deus, para entrar no seu reino, não só ficar perto, não só ficar próximo dele, mas de fato entrar na presença de Deus para sempre. O arrependimento também é tristeza pelo pecado. Quando eu me arrependo do meu pecado que eu cometi, eu fico triste. Os meus pecados ofendem a santidade, a justa santidade de Deus. Os meus pecados me afastam de Deus. A Bíblia diz, a mão do Senhor não está encolhida, o seu braço não está encolhido para que não possa salvar, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vocês e o seu Deus. A palavra de Deus é muito clara em dizer isso, ela é muito enfática em dizer que o arrependimento envolve tristeza pelo pecado. Os meus pecados me tornam infeliz, os meus pecados me tornam inimigo de Deus, os meus pecados dão a Satanás, dão ao diabo lugar para ele atuar na minha vida. Os meus pecados prejudicam as pessoas à minha volta, prejudicam as minhas relações com elas. Que desgraça são os pecados! Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para resolver o problema do pecado. Aquilo que a moralidade, aquilo que a bondade, aquilo que a religião, aquilo que as boas obras não podem fazer, o sangue de Jesus derramado na cruz tem condição plena de resolver. Na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Havia um ladrão, 2 ladrões quando Jesus foi crucificado. Jesus estava na cruz do meio. Um daqueles ladrões reconheceu o seu estado, a sua situação, o seu pecado. E ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, lá no paraíso agora, aquele homem está na presença de Deus. A Bíblia me garante dizer isso, não sou eu que sei, é a Bíblia que diz. A palavra de Deus que não pode mentir, a palavra de Jesus Cristo que não pode mentir. Jesus garantiu aquele ladrão, olha, hoje mesmo você estará comigo. Um homem que roubou, um homem que sabe-se lá mais o que ele fez, está agora no paraíso, está na presença de Deus.
porque Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Por isso eu gostaria de dizer a você, não importa o tamanho dos seus pecados, não importa a quantidade dos seus pecados, a Bíblia diz ainda que eles sejam sangrentos, vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Ah, querido, ah, querida, há perdão para você hoje à noite, há solução para os seus pecados, mas a condição é: arrependa-se, arrependa-se, entristeça-se pelos seus pecados, pela sua vida longe de Deus. O arrependimento produz a conversão a Cristo, produz mudança de vida. Então, meus queridos, terminando esta palavra hoje à noite, eu gostaria de dizer a você o seguinte: a solução para ter paz, para ter justiça, para ser feliz num mundo cheio de desgraças, de injustiça, de infelicidade, é o arrependimento dos nossos pecados, que nos impedem de entrar no reino do céu, que nos impedem de ter uma relação próxima e íntima com Deus. O pecado nos separa de Deus, e por isso, antes de fazer o primeiro milagre, Jesus saiu pregando às margens do Rio Jordão e dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. E lembre-se, estar próximo não é estar dentro. Para entrar é necessário arrepender-se. Nesse momento quero pedir que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça, onde você estiver. Se você está em pé, se você está andando, pare por um minuto agora. Hoje e agora, nesse momento, Jesus lhe oferece o seu reino, todas as bênçãos deste reino, toda a legislação desse reino. O reino de Deus está próximo de você esta noite. Você vai entrar nele, ou vai ficar apenas próximo dele? Você quer entrar nesse reino de Deus ainda agora mesmo? Você pode entrar agora, se você estiver arrependido dos seus pecados. Você está disposto a concordar com a Bíblia, a concordar com Deus? Você está disposto a dizer: Senhor Jesus, me perdoa esta noite, entra no meu coração, transforma a minha vida. Eu quero ir para o céu quando partir desta vida, Senhor. Não quero ir para o inferno por causa dos meus pecados. Jesus, eu quero a vida eterna. Jesus, eu quero não só estar próximo das bênçãos que Tu tens e podes me dar aqui nesta vida, mas eu quero entrar no Teu reino glorioso. Eu quero ter a certeza de quando partir daqui, Senhor, eu estarei salvo e não perdido. Você deseja hoje entregar a sua vida a Cristo? Você tem feito esta oração nesta hora? Você tem orado dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados e me salva esta noite? Você quer fazer parte deste reino? Você quer estar debaixo desse governo do céu, mesmo vivendo aqui nesta vida num mundo desgovernado? Só assim você pode ter vida e pode ter paz. Só assim você pode ser um instrumento para ajudar a mudar o que está aí. Você precisa se tornar cidadão e cidadã do reino dos céus esta noite. Vamos ficar todos de pé, os que estão sentados nesta hora. Eu vou chamar a banda que estará tocando aqui agora, pessoal da música. E nesse momento você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de receber esta vida eterna. Você tem a oportunidade de se tornar cidadão e cidadã do céu. Qual será a sua decisão? O que você pretende fazer? Como você enfrentará o juízo um dia? Jesus disse em João 5:24, que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, em juízo, mas já passou da morte para a vida. Hoje você pode passar da morte espiritual para a vida com Deus. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, se você quer entrar no reino mediante o arrependimento, eu quero orar por você nesta hora. Vou pedir a você que faça o sinal onde você estiver. Você levante sua mão
Eu quero orar por você neste lugar. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui próximo. Eu quero descer e quero orar por você nesta hora. Quero pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quero pedir que Ele fortaleça você. Quero pedir que Ele capacite você a andar em sua presença. Então, meu querido, há oportunidade neste lugar. O reino está próximo e você pode entrar nele. Eu quero orar por pessoas esta noite que estão dispostas a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu não estou convidando você para uma igreja. Eu não estou convidando você para uma religião. Talvez você tenha tudo isso. Tem a religião, tem a igreja, mas não tem certeza que se morrer hoje vai para o céu. Não adianta coisa alguma. Saia do seu lugar. Pode vir, os que levantaram sua mão. Eu quero orar por você neste lugar. Venha dizer: eu quero esse evangelho. Eu não quero evangelho de fanfarrões. Eu não quero evangelho que diz: venha para cá que seus problemas vão acabar. Isso é mentira do inferno. Isso não existe. Não se iluda. Se você quer salvação, se você quer Cristo Jesus na sua vida, esta hora, nesse momento, você tem a oportunidade. Pode sair, não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de estender os seus braços lá na cruz, ser colocado lá seminu, sangrando, todo ferido, todo magoado, todo esfolado por você. Ele diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei desta pessoa diante de meu Pai que está nos céus. Talvez você está afastado do Evangelho. Talvez você está afastado porque na verdade nunca teve uma experiência de salvação. Esta noite você pode dizer: eu me arrependo e eu quero essa salvação. Eu quero essa vida em Jesus Cristo. Eu quero esse perdão para os meus pecados. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero viver na presença dEle, custe-me o que custar, haja o que houver. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida nesta noite. Venha, querido, venha, querida. Ainda há tempo, ainda há oportunidade. E você pode hoje receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Saia do seu lugar, peça ajuda a alguém. Eu sei que nessa hora o diabo quer prender você. Eu sei que nessa hora há toda uma batalha espiritual. Há uma voz tentando dizer: não, que ridículo, que é isso? Não ouça essa voz. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Deus te abençoe. Há mais pessoas, eu sei, que querem dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Amém. Saia do seu lugar, onde você estiver, ao alcance de minha voz, ao alcance desse equipamento de som, em pé, lá nas barracas, mais distante da praça. Moço, moça, senhor, senhora, há oportunidade. O reino está aqui, as bênçãos estão próximas, mas você precisa entrar arrependido dos seus pecados. Venha a Cristo esta noite. Venha antes que seja tarde demais. A Bíblia diz hoje: se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração, disse o Senhor. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer salvar. Hoje Cristo te quer perdoar. Eu tenho certeza que se eu estivesse oferecendo prosperidade, se eu estivesse oferecendo mais dinheiro pela oração, se eu estivesse oferecendo muitos benefícios para esta vida, este lugar seria pouco para tanta gente, não é verdade? Mas isto não é evangelho. Isto não é evangelho. O evangelho, a Bíblia diz em Romanos 1, verso 16. Eu vou dizer para você como a Bíblia resume o muito indizível do que é o evangelho. Em Romanos 1,16 o apóstolo Paulo diz: eu não tenho vergonha do evangelho. E ele diz por quê? Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para livrar o homem dos seus pecados, para morar no céu. O evangelho é o evangelho da salvação, para quando o homem partir desta vida, estar na presença de Deus, que Deus tem te dado, mas nunca se arrependeu para receber a salvação. Você está caminhando a passos largos para o inferno, mas Deus está te chamando hoje. Ele está dizendo: eu quero dar a você mais do que milagres,
mais do que cura, mais do que bênção material. Eu quero salvar a sua alma esta noite. Arrependa-se e venha, porque há lugar para você, junto à cruz de Jesus Cristo, junto à cruz de Jesus. Há um lugar para você. A sua mão está estendida para você nesta hora, e você pode receber o perdão de Deus. Mas a condição é: arrependa-se, concorde com Deus, mude de ideia, tenha tristeza pelo estilo de vida que está vivendo, e venha dizer: Deus, eu quero outra vida. A Bíblia diz que quando cremos em Jesus, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a proposta do Evangelho. O que não chegar a isso, meu querido, é religião, é arrancar dinheiro teu, é fazer você dar tudo que você tem. É só isso, é só balela. Eu ouso dizer, é conversa fiada. Você hoje está ouvindo o Evangelho que talvez nunca ouviu, e você tem a oportunidade hoje de sair daqui salvo e transformado. Um ladrão que se arrependeu está lá na presença de Deus agora. E você que talvez nunca matou, nunca roubou, nunca cometeu grandes pecados, talvez parta desta vida esta noite e vá para o inferno, longe de Deus, porque não reconhece o seu estado de miséria espiritual diante de Deus. Não brinque com Deus. A Bíblia diz: aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Há salvação, há perdão para você. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, muda-me, Senhor, muda-me. Você quer que Jesus te mude? Muda-me, Senhor, e me conhece. Enquanto eles estão cantando mais baixo, suavemente, vocês que estão aqui, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vocês confessaram Jesus Cristo hoje como Senhor. Se vocês estão arrependidos dos seus pecados, a Bíblia diz que todos eles estão agora perdoados. Não há acusação que o diabo possa fazer contra você. Você está me ouvindo? Quero que você abra os olhos e olhe para mim agora. Todos vocês, olhem para mim. Se você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, não sou eu que garanto. A Bíblia diz que todos os seus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em você. A Bíblia diz que você agora tem vida. A Bíblia diz que você saiu da morte para a vida. A Bíblia diz, e a Bíblia não pode mentir, e a palavra de Deus não pode mentir. Quando o diabo vier te acusar, quando Satanás tentar dizer não adiantou nada, você diz: sai, porque agora Jesus Cristo está em mim. Você repreenda ele, você vença ele, porque Jesus entra na sua vida nesta hora. Agora feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite gloriosa. Maravilhoso Deus, incomparável Deus, glorifica o teu nome que tem sido glorificado ainda mais nesta noite. Toma, Senhor, essas vidas nas tuas mãos. Como eu ponho a mão agora, Senhor, põe as tuas mãos sobre eles, dos pés da cabeça à ponta dos pés. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda ação do diabo, todo espírito do engano, toda obra maligna, Senhor, todo espírito que se levante contrário à salvação. Eu me levanto, Senhor, e jogo por terra todo trabalho feito, toda ação de macumbaria, de demônios, toda destruição do casamento, da família. Eu repreendo, eu ordeno que saia e seja anulado agora e desfeito nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o perdão, recebe a graça de Deus nesta hora. Dê glória a Deus, diga glória a Deus, diga
glória a Deus. Diga bem alto, glória a Deus. Diga glória a Deus. Enche esse lugar de glória. Enche esse lugar de glória. Enche esse lugar de glória. Glorifica, glorifica, glorifica. Porque cadeias caíram hoje. Cadeias foram quebradas esta noite. Glorifica o que vive para sempre. Aleluia, aleluia.